Gente, não, eu acho assim, principalmente para quem é mais novo, não é por causa do diploma, né? É até bonito, uma medalha interessante, uma coisa que a Para nós gente... ganhar dinheiro, professor. Isso, escreve aí, né? Às vezes a pessoa nem precisa ficar... Tem gente falando, não quero comentar, não tem problema, a pessoa nem vai pedir para comentar. Mas eu queria que vocês escrevessem, que deixassem aí num local bem visível para vocês, né? Que vissem com força por que é que vocês estão estudando. E após, né, gente? Tem que ser após. Né? O diploma é uma das etapas. Ele é vamos dizer assim, uma parte que você está conseguindo chegar ali, mas não é o objetivo final, não é isso? Ah, já tive o diploma, não preciso fazer mais nada. Opa, tem alguma coisa errada. Né? Tem gente que às vezes quer o conhecimento técnico, mas não, o diploma é algo para se mostrar, mas o que ele precisa é o conhecimento técnico. Alguns precisam já trabalha na área, já está destacado ali na área de trabalho, mas ele precisa não é CREA mais, né? Esqueci o nome. Pode falar, Ivan. O senhor é formado em engenheiro, professor? Eu sou engenheiro mecânico, tá? Engenheiro mecânico, certo. O trajetório para a gente formar engenharia é um pouco mais complexo, um pouco mais puxado, não é? Oi, Ivan, a engenharia é um pouco mais complexa, tá? Não vou falar que não é, não. Lá na frente você me xinga. É sim. Mas o que acontece? E eu observei isso como aluno, porque eu fiz o técnico em mecânica, e observo como professor, porque ainda sou professor de engenharia. Os alunos que fizeram técnico, eles se deslancham muito melhor, eles deslizam muito melhor na engenharia. Até por causa dessa dificuldade, lembra de física que você sofreu muito com um determinado professor aí? Essa dificuldade lá na frente, ela vai aumentar, não adianta eu falar que não, você vai ter cálculos aí, mas você suporta com muito mais facilidade do que aquela pessoa que vem crua, né? Não tem, às vezes, noção nenhuma por que está fazendo engenharia, às vezes é porque quer mesmo, tudo bem, mas deslizam muito mais fácil, passeiam muito mais fácil do que quem nunca fez. Estou perguntando porque ano que vem, assim que nós formar, eu vou entrar, né? Eu quero fazer engenharia mecânica. Aí eu queria saber, era isso, entendeu? Porque eles falam assim, é muito difícil, mas, pô, a gente já está estudando, já está no segmento, né? Já tem uma base, mais ou menos. Não, vai ser bom, vai ser bom. Continue e vai dar certo, sim. E outra coisa que é muito bom técnico é que, normalmente, hoje há uma tendência muito grande, se alguém falar que não acontece, acontece. Há uma preferência das empresas por quem fez técnico. Entendeu? Ô, professor, por que houve essa mudança aí? É por causa do salário? Qual mudança? Tipo assim, o engenheiro, assim, caiu muito aí no mercado, ou está formando muito, estão... Tá difícil achar emprego? Odeio, tem dois fatores. Um, a gente tem uma queda de produção. E o outro chama-se revolução. Nós temos uma revolução junto com uma... Como é que fala? Com uma crise, né? Crise misturada com a revolução. E aí, o que acontece? A demanda, ela fica muito complicada. O que é ficar muito complicado? Às vezes, para um determinado cargo, tem muita gente, tá? Mas isso não quer dizer que não tenha cargos vagos precisando de gente muito qualificada. Então, a gente tem os dois casos aí, né? A gente tem muitos engenheiros e o técnico, né? Ainda... Bom, e o técnico ainda não vejo essa grande saturação igual a engenharia. Mas a engenharia está bem saturada. Mas há aí uma grande quantidade de engenheiros formados
mas não há mercado mesmo. Só que existem cargos em empresas que ficam vagos e ficam, às vezes, difíceis de ser preenchidos ao mesmo tempo, e precisa de uma qualificação maior. É estranho, né, professor? Tranquilo, professor. Oi? É estranho, né? Porque tem área aí que dá uma alavancada, aí todo mundo faz. Aí quando todo mundo acaba, a área cai. Aí depois volta de novo. E assim vai em várias áreas. Não dá para entender, não. Só, Raul. Igual eu não sei nem se eu estou gravando. gravando. Alavancada aí, professor. Pois é. Eu tive um coordenador que, em plena crise, ele ficou 1 ano parado em uma empresa. Não vou nem falar empresa, não, mas ele ficou 1 ano parado. O cara era muito bom. Para vocês verem que, muitas vezes, a qualificação ela vai em contramão em tudo, qualquer estatística que você imaginar. Qual empresa que pagaria um cara para ficar o dia inteiro lendo o Globo, lendo o Tempo? A rotina dele falou, Júlio, minha rotina é essa, eu chego aqui, leio o Globo, leio o Estado de São Paulo, Valor Econômico, aí eu entro no site aqui e tal, de vez em quando eles mandam um curso aí para me fazer, mas eu estou aqui, eles não me mandam embora. Eu fiquei muito apreensivo, né? Eu cheguei para o meu superior, falei, olha, poxa, não tem obra, não tem orçamento, não vai fazer nada. Eu falei, não tem. Mas e aí, tal, eu procuro outra coisa? Não procura não, que nós vamos te manter aqui, porque você é um cara muito qualificado e nós fizemos a conta, vale muito mais a pena a gente pagar, você ficar parado, a hora que aparecer obra, e vai aparecer, porque é uma empresa muito grande, sabe, de grande porte, do que depois a gente dispensar e ter uma dificuldade danada, e às vezes nem conseguir mais te achar que você já vai estar em outro lugar. Impressionante escutar isso, né? Até que não foi bobo não, professor, porque vocês dispensam ele. Aí ele arruma outro serviço, já era. Vai ter que contratar um cara meia boca. Sim, mas a preocupação dele não era essa. A preocupação dele é ser mandado embora às vezes e depois... Às vezes, entendeu? No momento ele estava achando outras coisas, porque ele não era bobo, ele estava mandando os currículos, ele estava achando, mas ele estava com medo de passar essa fase e depois, na hora mesmo que a empresa mandar embora, ele viu aquele cara que estava chamando e falou, eu já coloquei outro no seu lugar. Mas eu estou falando a empresa, né? A empresa, tipo assim, é melhor segurar esse cara, porque depois já era. Sim. Não acha mais, não? Sim. Cara, ele me ensinou muita coisa. O cara, realmente, ele é um ponto fora da curva. Ele é impressionante. Oi? É igual agora essa fase que a gente está vivendo. Uhum. Tem muita gente procurando, mas tem muita gente também que manteve o emprego. Sim. Eu não sei, né? Mas eu acho que a maioria das empresas sabe que, isso vai passar, né? Quem está passando. Já está acabando, vamos Sim, concordo com você. Muita empresa, às vezes, deixou funcionário de home office, né, às vezes diminuiu. Tem empresas que mudou o processo, tá, Raul? Tem empresas que o funcionário, ele era, por exemplo, um gestor, ou ele era um analista, alguma coisa assim, e ele ia para a empresa todos os dias. Veio a pandemia, parou. Depois de um certo tempo, voltou, mas como home office. A empresa mudou a estratégia e esse funcionário vai trabalhar de home office daqui para frente. Ele vai na empresa de vez em quando. A empresa mudou a estratégia, ela reduziu o quadro de aluguel dela, falou, poxa, por que não pensamos nisso antes? Né? E aí manda o computador para o funcionário, manda aí algumas contas, às vezes até conta de internet, de energia elétrica, paga uma parcial, mas ainda assim para ela é muito mais barato ter um conjunto de analistas ali em determinado tempo, trabalhando no home office, do que ter uma estrutura física. Olha o que a pandemia fez nesse caso de algumas empresas. Olha que coisa, né? Professor, e o interessante também é que tem muita gente parada, eles falam por causa do desemprego. Realmente o desemprego está aí para todo mundo ver, né? Só que o que acontece? Também tem muita gente no mercado também que eles não estão qualificados, eles aprenderam igual o trabalho de soldador. Sim. O mestre chega o currículo lá na empresa, lá, eles pegam e vai fazer o teste no soldador,
O cara, ele simplesmente aprendeu a soldar, vamos colocar aqui, aprendeu a soldar latão. Ele só sabe soldar latão, não sabe fazer outros tipos de solda. Ele não se especializa dentro da área dele. Sim. Por isso que tem muita gente assim também parado também, né? Claro, você falou, é muito importante, né? E quando, por exemplo, Luciano, comentei, com você mesmo falou do SAP, a gente tem que expandir muito hoje, a gente tem que ter uma versatilidade maior, porque o momento exige isso, né? Uma coisa meio que complicada, né? Às vezes, de uma determinada era, a gente precisa de uma pessoa que ela se aprofunda muito, vamos dizer assim, que numa determinada época, de repente, que esse soldador aí era uma época que era uma característica que eu precisava, olha, eu quero que você seja o topper master de solda de latão. Só que a época mudou, né? Agora a gente precisa um pouquinho mais de versatilidade. Nossa, quem sabe, você pode ser o fera, o papa do latão, mas se aparecer outro material e outro equipamento, eu preciso que você saiba fazer também. Tudo bem, gente? Mas tem muita gente que fica para trás, né? Porque tem cara que, um exemplo, se a gente está nessa área, a gente tem que saber ler um projeto, porque eles vão chegar e vai entregar um projeto a gente para você saber fazer a peça, né? O cara não sabe ler um paquímetro, não entende grau, não entende ângulo. O que você faz? Sou só soldador. Pois foi bom a sua colocação, eu estou até matando a aula, né, gente? Mas é que eu realmente gosto, antes de começar, né, até para professor, conversar um pouquinho a respeito disso. Antes de eu falar, Ivan, deixa o Deilson falar, que realmente ele já tinha levantado a mão, pode falar. Isso aí a gente está conversando, professor, não agora, nesse ano de pandemia aí, há uns 2 anos e meio atrás, o pedreiro, professor, pedreiro, nossa, estava arrebentando de ganhar dinheiro, porque estava difícil de achar, pedreiro bom. Nossa, o cara tá cobrando 200 conto o dia, 150. Quanto você achava? Tava valorizado pra caramba no mercado o pedreiro. Hoje em dia, eu não sei como é que tá. Mas nessa época aí, tava difícil achar profissional desse naipe aí. Pois Deilson, eu penso o seguinte, a gente tem que sempre levantar a cabeça. O Ivan, ele falou uma coisa muito legal e cabe muito, enquadra muito bem o que você falou. A gente tem que sempre levantar a cabeça e falar, como é que está lá fora? Como é que estão as novas tendências? O que está se precisando para a minha atividade? A gente tem que estar... Gente, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês têm alguém que é taxista, não estou julgando em nada. Acabou. A Uber agora dominou, né, pessoal? Pois é. Acabou com a empresa que não dá lucro, né? Eles chamam de... Como é que fala? Né? Isso aí, pessoal, mas se você pega aí alguns valor econômico, algumas revistas ou jornais, matérias de economia, fala que o Uber é uma empresa que não dá lucro, mas redentou o táxi do planeta. Aí eu vou voltar um pouquinho antes. Não sei, né, se tem alguém aqui que é da minha época, mas quando eu era jovem, né, com 15, 16 anos, você vai para o Senac fazer curso de datilografia. A gente, às vezes, nem sabe o que é isso. Tem alguém que não sabe. Eu lembro, professor, datilografia era... escrever carta, bater a tecla sem olhar, o cara era bom. Hoje a gente tem a Cortana. Hoje nós temos ferramentas que eu estou falando aqui, ele transforma em texto. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Texto fala. Então, a gente tem que... Esse olhar, ele tem que ser constante. Nossa, eu sou técnico em metalurgia. Primeira coisa, entra no Vagas, cadastra no LinkedIn, começa a olhar, poxa, o que está pedindo para um técnico metalurgista master? O que o cara tem que saber? O que o cara tem que ser bom? Professor, se a gente não acompanhar o mercado, a gente sai fora. Não adianta só ter um CREA, não. Não. É o que o mercado está pedindo. Que nem é o CREA mais, né? Hoje houve uma divisão entre o técnico e a engenharia.
E o técnico, olha que interessante, o momento que a gente vive, né? O técnico hoje, o coordenador deve falar isso com vocês, mas o técnico hoje, ele dá um salto em relação à autonomia. Ele melhorou muito, né? Em relação a projetos mecânicos que ele não poderia porque o CREA limitava, abriu-se outra instituição, alguém ficou muito invocado, falou, olha, é o seguinte, pô, o técnico está largado, a gente vem aqui, paga e nada. Só está pegando bucha? E aí houve houve essa ruptura, ok? E o técnico assina muito mais do que coisas, né? Não vou falar que é claro que ele tem as suas limitações por cada área, mas ele ganha uma autonomia melhor do que quando ele estava anexado ao CREA. Ah, é todo? Não sei se são todos os técnicos. Mas o mecânico elétrico, por exemplo, eu sei que tem. Eu preciso dar uma estudada na metalurgia aí. Estou devendo esse para casa para vocês. Mas, Ô, professor, esse área da saúde também, o técnico de enfermagem aí, arrebentou. Quem fez, filho, não fica parado sem trampo mais, não. Verdade. A minha esposa é técnica em enfermagem. Radiografia, em radiologia, só tirando chapa do pulmão do povo aí. Bom, você tem razão, são sazonais as coisas. Mas o que eu quero falar, tanto Ivan, Lucas e todos os demais, é o seguinte: para quem faz esse olhar, quem levanta essa cabeça, quem observa como está o mercado e agrega, tá? E às vezes agrega até outros cursos, eu gosto muito disso, né? Às vezes eu chego na engenharia, o aluno vai fazer engenharia mecânica, o que você E eu vou bater nesse papo com os alunos também, né? Eu gosto muito. Professor, eu até saí um pouco da minha área, porque eu era técnico de automação. Falando, saiu não. Você não saiu da sua área, não. Você está expandindo o seu leque de conhecimentos. Eu lembro na minha pós-graduação no Rio de Janeiro, uma menina que era engenheira e depois fez advocacia, ela estava arrebentando. Por quê? Qual advogado que conhece de mecânica? Qual advogado que conhece de engenharia? Aliás, ela é nem química, né? Engenharia civil. E qual engenheiro civil que se dá bem com muitas leis? Não deve ter 1%. Ela estava nesse 1%. Ela transitava pelas duas áreas. Estava arrebentando. A menina estava arrebentando. Menina nova, fez engenharia, depois fez advocacia, e conhecia de leis e conhecia de engenharia, e ali onde que, vou colocar aqui, onde os dois não se cruzavam, e tinham poucos, ela estava ali, no meio. Empresas brigando. Se chama de hunting, né? Hunting, briga de pessoal do RH para contratar ela. Ainda mais para levar. Então, só um minuto. Então, esse olhar que a gente tem que ter, entra no Vagas, pô. Né? Quem de vocês entrou no Vagas aí e falou, como é que está o mercado de metalurgia? O que está pedindo? O que está, além do diploma de metalurgia, o que mais que a gente tem que aprender? Bacana? Pode falar, Ivan. Você vai começar. Isso você estava falando da gente estudar, né? Então, eu fiz um curso de solda ali na Qualisolda, no Cidade Industrial. Você é soldador, né? Isso, O dono lá, ele chama Marcelo. Ele é engenheiro mecânico, né? Ele é pós-graduado em soldagem, ele é inspetor de solda nível 1 e nível 2. Ele dando aula lá para nós, lá na escola, ele mostrou nós que as empresas ficam lutando para ele trabalhar, para fazer projetos para ele, pelo conhecimento dele. Ele falou assim, gente, todo conhecimento é pouco que a gente tem. Sim. Aí ele foi e falou com a gente, não deixa de se preparar, porque o mercado, cada dia mais, está mais exigente. Bacana. E hoje você já tem curso de solda, você já está partindo para o técnico e já está visando engenharia, é isso? Com certeza. Pegou o elevador. Tem que crescer, ué. Não, tá certíssimo. É isso aí. Ô, Ivan, tá certo, viu? Tá certo, Ivan.
Professor, e eu fui fazer um teste na CNH, eles me mandaram, né, para eu ir fazer um teste na New Orleans. Aí eles pedem tanto trem, olha só para você ver, eu já tenho mais de 10 anos de experiência de soldador, né, tem os cursos, tudo mais. E eu fui fazer assim, não, eu não estou preparado para essa vaga, não, eles estão pedindo, é muita coisa que eles estão pedindo o básico em inglês. O que soldador tem que saber de inglês, moço? Soldador tem que saber chegar lá e derreter o metal lá, ó. Eles pedem um básico do inglês, pra você ter ideia. E perdi a vaga lá na New Orleans. Véio. Por causa do inglês? Por causa do inglês e os outros cursos, né? Que eles pediram. Eu tenho só a prática, né? Dava nem para embrumar lá, não? Dá uma embrumada nisso, não? Não dá, não, Bob. Esse povo eles é muito rígido. Aí eles pedem outros cursos lá, né? Aí eu peguei, não tinha, peguei e perdi. Aí chegou um cara lá que tem e levou a vaga. Já era, né? Beleza. É isso aí. Você vê que... E era boa a vaga, né? Ah, o gatinho lá não é ruim, não. O gatinho lá é bom. E o cara que entrou, professor, não tem experiência em solda, não tem experiência. Ele foi só estudando, ele foi fazendo curso atrás de curso e apareceu lá uma bocada lá e ele caiu nela. Deve ser o Batista, né, não? O Batista é mineração, né? Batista foi para segurança agora, ele faz segurança trabalho agora. Ah, ele foi para segurança. E ele arrumou um rolo danado aí, até querer fazer tudo. Acho que ele tá formando até para médico, professor. Cirurgião. Bom, aí tudo bem, né? Tudo bem. Só não pode ser tudo também, né? O tudo também, ele já é visto como suspeita, né? O cara é médico, advogado, que mais? Aí já é visto como suspeita. Porque o famoso faz tudo, ninguém faz nada, tudo. Né? Faz tudo, mas tá bom. Nada. Faz tudo e faz nada. Bom, gente, o meu arquivo não está abrindo, né? Pro azar danado aqui. A gente não está abrindo. Agora, o professor, eu queria comentar o seguinte, né? A gente, né, em metalografia, o professor até ia começar a estudar com vocês as características dos aços, por exemplo. Então, isso vocês verão na siderurgia, tá? Vocês verão essa característica aí na siderurgia e metalurgia também, como que é a transformação do minério de ferro em aço, tudo bem? E eu vou passar de forma bem superficial. Por quê? Porque eu sei que hoje os professores eles vão passar isso aí com mais intensidade, né? Que vocês vão estudar na disciplina de vocês. Então, a gente passa nessa formação inicial do minério de ferro para o aço, ok? E depois a gente começa a entender um pouco da estrutura atômica. Por que é importante ali, né? Por isso que a gente tem química. Porque na química a gente vê o que é um átomo, o que são aquelas ligações, lembram das ligações? Iônicas, metálicas, é isso? Não precisa ficar muito assustado, que a gente não vai voltar tão a fundo nisso, mas a gente começa a ver depois disso, que chama de estrutura cristalina dos materiais, tá bom? E aí, como atividade, né, para a gente não ficar totalmente parado, nessa estrutura a gente vai entender os vários tipos de estruturas cristalinas, porque é ela que caracteriza determinadas propriedades dos materiais. Agora, uma coisa que o professor já quer que vocês não chamem mais, aço de ferro. Ok? Isso, exatamente, a gente já pisou técnico. Agora, no segundo, a gente é mais técnico qualificado. E outra coisa, quem está aqui não desiste mais. Daqui para frente é formatura e para cima. Beleza? Força aí. Já vai mentalizando que vai dar certo. Por quê? O que diferencia o ferro puro do aço? Tá, gente? Realmente, meu slide não abriu. Peço perdão para vocês aí. Por isso que, né, eu queria mostrar alguma coisa para vocês aqui, mas houve um probleminha com ele aqui.
E eu pedi... É o primeiro dia, professor. Primeiro dia é assim mesmo. Tenso, né? Mas aí, vamos lá. Pensa, então, o que diferencia o ferro puro, o elemento atômico ferro puro, do aço? Porque na formação do minério de ferro para o aço, já é injetado, a gente vai ver que vai ser injetado oxigênio, e depois esse oxigênio é retirado aí, vai ser injetado principalmente um elemento chamado carbono. Tudo bem? Então, o aço, ele nada mais é que uma mistura, né, vamos dizer assim, o aço, por enquanto, chamado aço carbono, porque aí a gente vai ver um pouquinho também de aço liga, né, de baixa, média e alta liga, por exemplo, e depois o ferro fundido, todos eles têm o quê? A adição de carbono ao átomo de ferro. Então, o aço, ele nada mais é que uma adição de ferro, átomo de ferro, mais átomo de carbono. Agora, o ferro puro existe? Existe, mas comercialmente ele não tem propriedades, e a gente vai estudar propriedades também, para ser vendido. Ele não é interessante. Por isso que, se você vê uma pessoa, toma um pedaço de ferro aí. Bom, deixa, né, não precisa ficar corrigindo, mas vocês falam, ou é aço ou é ferro fundido. Bacana? Famoso fofo. Agora, o percentual de carbono que é adicionado ao aço começa a modificar propriedades. Porque se você coloca ali, né, de 0,02% de carbono até 2%, é chamado de aço. Ou seja, de 0,02 a 2%, 0,06 a 2% é aço. Tá? 2% de quê? De carbono misturado ao ferro. Poxa, mas é tão pouco? É. E a gente vai ver que esse pouco, a variação dele altera muito a propriedade. Quem é da área, Ivan, por exemplo, que é um soldador, ele sabe que um aço 1080, e a gente vai entender o que é isso, se não entender, não fiquem desesperados, é mais complicado de soldar do que o aço 1020. SAE 1020. Eu só ia mostrar isso para vocês hoje, mas deu um bizil aqui. Olha que interessante. Então, um aço... Oi? Lá nós trabalhamos com inox, né? Nós trabalhamos com inox 304 e o 430. Uhum. Esse aço 1020 eu nunca ouvi falar dele, não. É o aço comercial comum, tá? É o aço chamado aço doce. O doce, extra doce, é o mais barato que tem. É o mais comum que tem. Agora, ele falou um negócio interessante. Opa, nós trabalhamos com aço inoxidável. Opa, aço inoxidável, teoricamente aí, né? Ele fala, poxa, um aço que não oxida, né? A gente vai ver nesses meios técnicos aí que não é bem assim. Mas não deixa de ser também, o que é o aço inoxidável? Qual que é o conceito de aço inoxidável que a gente vai ver que, né, assim, que não seja na minha, seja na siderurgia ou metalurgia e por aí vai, que é um aço que, além do carbono, ele tem, normalmente, um percentual de cromo acima de 12% na sua composição. Olha que interessante. Por isso que ele é mais... ele é um pouco mais resistente para mexer, professor? Altera propriedades. Tá vendo? Eu trabalho... Às vezes eu trabalho com corte e dobra, às vezes eu trabalho com aço inox lá. Uhum. Para cortar, vamos supor, aço inox no chapa 14. Nossa senhora, é um custo, menino. Nossa, a chapa é muito dura. Por quê? Raul, e tem empresa que eles não gostam de cortar aço, não. Ainda mais se for 304, eles não cortam, nem se você pagar um dinheirão para eles cortam, não. Porque quebra a guilhotina, ela cega a máquina. É muito duro. Corta tudo na guilhotina só. Nós lá é tudo no plasma, porque estraga as máquinas tudo. Corta tem que ter a plasma nela. Lá corta até um oitavo corta. Só não corta um quarto, porque um quarto é mais duro, mas o oitavo corta também. E é interessante, tá vendo? Aí a gente começa a enriquecer porque é o seguinte, Anderson, pode falar.
Professor, onde eu trabalho lá é interessante isso aí que o senhor tá falando de metal, de aço, sabe? Uhum. Porque lá é os blocos de motor. Aí alguns blocos de motor, como é um aço menos resistente, aí tem um ensaio de dureza. Aí os que são muito resistentes assim, nem faz dureza não, já manda embora. Bloco de motor de quê, Anderson? Oi? Bloco de Motor motor de aí, quê? lá é motor de carreta. Dá uma olhada melhor, tá? Eu sempre o professor é sempre na defensiva, né? Mas normalmente é ferro fundido, tá? O que É sim, diferencia? é Gusa. Não é o Gusa também não, tá? A gente vai ver isso tudo. Excelente, não tem problema não. É a hora da gente falar isso aqui. O Gusa é um aço, é um material que antecede a fabricação, seja do aço inoxidável. É no estado líquido, né, professor? Não está no estado líquido. Ele está com alto teor, altíssimo teor de carbono, com grande impureza também. Ok? A gente vai ver isso. Calma que a gente vai ver isso. Então, o Gusa, quando você tira, né, ele da primeira fornada, o que sai é Gusa, com altíssimo teor de carbono. Aí, depois é que vai ter o refino, né, uma retirada das impurezas, no refino, aí vai virar ou ferro fundido, ou tipo de aço carbono, ou aço ligado, tá bom, Anderson? Então, é o ferro fundido mesmo, que é muito utilizado para blocos do motor. E hoje, né, a tecnologia aí, você sabe melhor que eu, o alumínio vem chegando forte, sabe? Agora é só alumínio, viu? Oi? O alumínio é pesado mesmo, viu? Tomando Então, conta de tudo. por quê? Porque ele é muito bom, ele bate muito bem com as propriedades do ferro fundido para blocos, né? Para esse caso de blocos, só que com a redução de peso. Professor, deixa eu tirar uma dúvida, se eu estou falando de alumínio. Ele é mais duro do que o metal comum, convencional? Porque eu fui soldar um alumínio, eu reparei que para a gente soldar ele, a amperagem da máquina tem que estar altíssima. Tem que estar uma temperatura violenta para a gente soldar. E a mesma bitola de chapa no aço é uma temperatura, é uma amperagem mais baixa. O alumínio ele é mais duro. Mas você mudou só a amperagem? Não mudou mais outra coisa, não? Não, a gente muda a amperagem, né? E o maquinário ele é diferente também, né? Aí tem que passar o álcool. A máquina ela é diferente, né? Ela não é Sim. A máquina tem que mudar a chave dela. Aí Bacana. eu reparei que a amperagem tem que ser mais alta. E o que acontece com o alumínio, né? Se você pegar ali a temperatura de fusão, o que é temperatura de fusão? A gente vai falar bastante sobre isso. Passagem do estado sólido para o estado líquido. E na solda, peraí, gente, quando eu olho, deixa eu ver aqui, não tem ninguém não tem ninguém. É porque eu olho, às vezes, dá muita mensagem, eu fico com medo, às vezes, algum aluno de vocês que não está conseguindo entrar. Vamos lá. O que acontece na questão da solda, tá, Ivan? A temperatura de fusão é a temperatura do estado sólido para o líquido. Na solda tem que acontecer isso, né? O material, ele recebe uma carga de energia, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Esse estado líquido vai fazer com que ele aconteça ali a junção do material e depois ele vira sólido de novo, tá? É muito maior que o do aço. Nós conhecemos como poça de fusão. Poça de fusão, muito bom. Só que, o que acontece? Cisterão soldagem, o que acontece com o alumínio? Um processo que acontece igual ao aço inoxidável. O Ivan e os demais, né, não sei se todos tiveram contato, alguém comentou aí, esqueci quem que foi. Olha, acho que foi o Ivan. Olha, esse negócio de cortar aço inoxidável tem que ser no plasma. Por que não corta inoxidável no oxicorte? Ou se cortar no parto. Mesma coisa acontece com o alumínio. Entendeu? Por quê? Tudo isso está envolvido com a nossa disciplina, com a siderurgia e soldagem. Está tudo ali interligado. Metalografia, siderurgia, metalurgia, soldagem. Deixa eu ver se tem mais algumas aí. Tem mais outros processos de fabricação que tem tudo a ver. O que acontece? Fundição. Isso, fundição, boa. Vocês têm fundição. Nossa, bacana. Não preciso nem comentar muito a respeito de
transformação do aço para... Quase que vou pular, né? Mas o que acontece em todo esse entorno? O que acontece nisso? Tanto o alumínio como o aço inoxidável, eles têm o chamado camada passivadora. Né? O que seria essa camada passivadora? E por isso que eu perguntei para você se não muda a máquina, né? E por que a energia às vezes é maior. Porque a superfície dele, do alumínio e do aço inoxidável, tá, gente? Oxida com maior facilidade em contato com o ar. Tá? Então, você tem ali uma camada de alumínio. Se você riscar ela, você está tirando essa superfície chamada de óxido de alumínio, que está tendo um contato direto do alumínio puro com o oxigênio. E, rapidamente, já é formado ali onde que você riscou o óxido de alumínio, a L2O3. Então, já aconteceu isso. Riscou, na hora já. E aí, o que acontece? Se nós temos uma temperatura de passagem de estado sólido para o líquido do alumínio de 600, 700 graus aí, do óxido de alumínio, ela vai a quase 2000. É como se tivesse uma casca em cima do alumínio, que para você quebrar essa temperatura tem que ser 2000, mas o núcleo dele é 600. Então, você tem que quebrar uma energia térmica muito grande na superfície para depois vencer uma muito fácil. E aí, quando se fala de mudar equipamento de solda, é por causa disso. Porque, por exemplo, se você coloca ali não um equipamento de corrente contínua, mas um equipamento de corrente alternada, nós lembramos na física o que é corrente alternada? O elétron está no sentido numa hora e no sentido na outra hora. Está assim, 60 vezes por segundo. Essa variação do elétron quebra com facilidade o óxido de alumínio ali e fica melhor para soldar. Ok? Nossa, a pessoa foi viajou. Esse alumínio, ele é tão chato de mexer com esse trem que até a regulagem do argônio, ele tem que estar maior, ele tem que ter mais pressão para a gente soldar, porque até a adição do material, ele tem que estar protegido no argônio, porque se você tirar ele da proteção do argônio e contaminar com oxigênio aqui fora, ele já avacalha a solda toda. Ali você tem que parar a solda, fiar tungstênio, limpar o aço de novo, para iniciar. O trem é muito chato de mexer. Nossa! A reação do oxigênio com o alumínio é muito veloz e cria esse óxido de alumínio que fica atrapalhando aí no meio do processo, tá, Ivan? Por isso que ele é chato. E acontece também com o aço inoxidável, também é bem melindroso, né, para essa questão metalúrgica e de solda aí. Tudo bem, gente? Então, eu dei uma explanada geral aí, né, ia ser mais organizado se a pessoa tivesse, se o slide dele que não tivesse dado uma falha, mas a gente vai voltar nessa estrutura do átomo, estrutura cristalina, para depois a gente entender exatamente como que essas propriedades elas influenciam no material, tá? Por exemplo, tem aço que é muito mais fácil de usinar, você leva ele ali para fazer usinagem no torno ou na fresa, né? Retirar material, usinar é retirar material, tá bom? É muito mais fácil de você retirar material ali, né? Você fazer a usinagem dele, porque o percentual de carbono dele é menor do que em outros. Ok? Em contrapartida, dentro dessas propriedades que a gente vai estudar, a gente vai ver que tem determinados aços que ele aguenta um desgaste maior, mas ele não aguenta muito choque. Porque se você tiver chapas de desgastes, né, com alto teor de carbono, beleza, ela aguenta o desgaste de uma chapa na outra, mas você vir dar um choque nela, ela trinca. São propriedades que nascem de onde? Percentual de carbono, maior ou menor, junto, agregado ao aço. Bacana essa característica. O tomo principal que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, que aço e ferro fundido é percentual de carbono que está misturado ao ferro e que a maior ou menor quantidade altera propriedades.
Beleza? É isso aí a mensagem principal de hoje. Aço e ferro fundido é o átomo de ferro professor, ao átomo de carbono, e maior ou menor quantidade desse carbono altera propriedades. Pode falar. Então, eu anotei aqui, ó, aço, ferro fundido, depende da porcentagem de carbono. Isso. Ferro fundido é maior que 2% de carbono agregado ao átomo de ferro. Tá bom? Eu vou restaurar, tomara que eu restauro essa aula e coloco lá para vocês. Tudo bem? Agora, professor. Oi. Em questão de você falando da questão do carbono, igual eu trabalho na área da metalurgia, na área de fundição, né? Sim, ó, que legal, hein? Como dizer, eu sou moldador, eu não faço nenhum do... mas eu fico olhando os forneiros lá de vez em quando lá, e, tipo assim, igual tem algumas ligas que vai muito carbono, aí igual, tipo assim, igual tem hora que o supervisor manda anotar nas peças que está com carbono alto. Aí, por exemplo, se ele entrou com a liga no forno, e ela com a liga, tipo assim, ela é muito a carbono é muito alto. Sim. Se ele entrar com uma outra corrida, que é um carbono que é baixo, aí dá uma correção altíssima, e é perigoso até perder a corrida. Aí tem outra coisa também que eu queria tirar uma dúvida com o senhor. No forno, lá na área lá, tem uma máquina que, tipo assim, antes deles colocarem o material para derreter, eles olham a amostra da sucata, ele coloca um pedaço, eles cortam um pedaço e colocam lá, e olha a amostra da sucata. E tem a ver com a matéria nossa? Totalmente. Ô, Jefferson, só para você ter uma ideia, para a gente, já que eu estou sem rumo, né? Eu estou sem slide. Gente, isso que ele está falando é muito bacana e tem muito a ver com o que a gente vai comentar no segundo horário, que é ensaios. Tá? Isso chama-se ajuste, né? Quando falar, a pessoa pegou a sucata ali, ele pega a amostra e fica analisando aquilo. Por quê? Porque existe um planejamento, tá, gente? Olha, nós estamos precisando de muito material para aço doce, com baixo teor de carbono. Perfeito? Ele viu na amostra que tem alto teor de carbono, ele vai ter que consertar. Professor, esses alto teor de carbono que forma a liga, essas ligas 190, né? Fala, né? 190, lá tem vários setores lá dessas ligas aí. A gente vai ver por que chama 1090, Ô, professor, 1020. Isso aí que você estava comentando com o Gerson, é para cercar alguma anomalia, né? Para não atrapalhar o produto lá na frente, né? Sim, porque tem um planejamento quantitativo, né? O planejamento vai falar, olha, gente, no momento a gente está precisando de alto teor de carbono. E as ligas estão saindo com baixo teor, tem que consertar na amostra. Vai fazendo ali a análise para verificar se está dentro do que foi planejado, se está dentro daqueles teores que foram planejados para sair naquela série. Entendeu? Professor, inclusive, igual eu observo lá, é o seguinte, quando a liga tá pronta lá no forno, o forneiro ele tira uma amostra, coloca numa coquilha, né? E leva para essa máquina. Quando está pronto, já está ajustado. Isso. Aí o forneiro tirou essa amostra, aí vem o fundidor, vai descer o metal na panela. Aí no meio, nesse intervalo, quando ele está vazando nos moldes, ele tira outra amostra. Sim. Essa aí, segunda, pode falar. Aí eles vão levar lá para o laboratório, aí eu já não tenho acesso mais não. Apesar da nossa matéria chamar ensaios não destrutivos, tá, Jefferson? Daqui a pouco a gente vai ver. Depois você volta, depois do intervalo, que eu vou te falar o seguinte. Isso aí chama-se atestado produto final. Pensa o seguinte, determinada empresa, vão lá na frente, determinada empresa, ela fabrica aí um determinado material para carro, não vou nem falar o que é,
porque senão eu posso falar, está sendo gravado, né? Mas vamos lá, empresa de carro, ela tem que fazer um recall de uma determinada peça, porque ela está quebrando muito. Ela está tendo um determinado chamado fratura frágil. Por que é uma fratura frágil? É uma peça que ela tinha que absorver impacto, só que aquele impacto, né, quando acontece o impacto, a quebra da peça, e aí a empresa precisa de fazer o recall dessa série. Perfeito? Pode ter vários problemas, mas vamos supor que foi se buscando ali, chamado de histórico, isso chama de histórico, tá? Histórico de tratamento técnico, histórico de processo de fabricação, e chega lá no histórico onde o Gerson falou, que foi uma amostra que foi retirada para fazer um determinado ensaio, e dentro desse ensaio, tanto químico como ensaio desse tarugo que foi feito, chamado ensaio de tração, ali, lá vai sair um certificado de qualidade, tá? E aquele certificado de qualidade atesta não só a análise química, mas também, de acordo com determinada norma, como o ensaio de tração ou outros ensaios, como o ensaio de impacto, que cerca propriedades. Uma dessas propriedades era que ele deveria aguentar impacto. Então, só para vocês terem ideia, que lá na fabricação, lá no produto final, ele tem a ver com a fabricação do aço que saiu aqui do forno. Porque certificado de qualidade, gente, vocês verão da empresa, ele vai acompanhando o produto, porque se lá na frente der um problema, vai buscar até na fabricação inicial do aço. Eles usam ultrassom lá, eu acho. O senhor conhece ultrassom, não conhece? Nós vamos estudar ultrassom. Trinca, não é? Nós vamos estudar ultrassom. Nos ensaios executivos a gente vai estudar. O negócio vai ser bom demais. Agora a gente está bem técnico mesmo, tá? Mas só para vocês entenderam, gente, que as propriedades, elas começam ali no nascimento do aço e ela vai até o produto final. Entendeu, Jefferson? E se foi feita uma análise uma análise ou retirada incorreta, pode ser tido uma retirada incorreta ali da amostra, e tudo isso tem procedimentos, você impacta naquela peça que está quebrando lá e que a empresa vai ter que fazer o recall. Alguém vai pagar. Essa é a verdade, né? Alguém vai pagar quando acontece um recall. Oi? A qualidade do minério, ela altera na qualidade do aço? Altera. Porque eu reparei, quando eles compram um aço lá que vem da China, o aço ele é melhor do que daqui, de Timóteo aqui, ó. Ele é um aço assim, mais duro, mais resistente. Bom, isso influencia alguma coisa? Aí é o seguinte, é uma coisa, quer dizer, uma pergunta que você está fazendo até muito complexa, né? Eu vou direcionar essa pergunta para o professor de fundição, só que nesse meio termo, é claro que tem não só a questão do minério em si, como tecnologia do forno, tecnologia dos processos, entendeu? Tem muita coisa envolvida nisso aí. Mas da China em si, para te responder por que é melhor, eu acho que aí um professor de fundição que está na área, ele vai te responder isso aí com mais propriedade, tá bom? Não é só o minério, não. O que eu te falo influencia, mas não é só o minério. Tá? Tem toda uma tecnologia, ainda mais quando se fala de China, né? E é legal, só para pegar um link, já vai terminar aqui, o professor vai dar uma atividade legal para vocês fazerem, e depois a gente vai comentar, mas só para pegar um link a respeito disso, eu lembro aproximadamente em 2007, 2008, pessoa tem tanto tempo, sim, eu era técnico de recebimento da MRS Logística, trabalhava como técnico, então todo o material que chegava, eu tinha que fazer inspeção. E a gente recebeu uns eixos chineses. Eu lembro do meu superior falando, nossa, vamos fazer análise até de análise química, vamos destruir um eixo, tem que fazer todo tipo de análise, porque ele estava com medo.
Porque o eixo ferroviário, gente, ele é um aço AESI 4140 duplamente normalizado, né, e revenido. Eu não sei nem o que é isso que eu estou falando, professor. Só que é o seguinte, ele é um aço que ele passava por vários processos, ele tinha que ser um aço envelhecente, acalmado. Então, assim, a qualidade é muito boa. A feira está conformada. Minha esposa chegou. E aí, a gente ficou com muito medo. A gente fez as análises, eles passaram, mas tinha muito preconceito. E hoje, a tecnologia da China está passando muita gente aí. Peraí, gente, só... O Pitoco tá brabo aí, ó. Volta a tempo e o cachorro do professor tá latindo na orelha. Ele gosta de participar de todas as aulas. Aqui, eu vou dar uma atividade para vocês. É o seguinte, escrevam aí. Depois eu vou mandar no AVA lá o que é. Está no último slide. É o seguinte, composição química do grafite e composição química do diamante, tá? Então, vocês vão pesquisar por composição química do grafite e composição química do diamante. E depois vocês vão pesquisar propriedade do grafite e propriedade do diamante. E a gente vai comentar a respeito disso. Fechou? Ô, professor, composição química do grafite, do diamante... Qual que é o átomo que forma o diamante e qual que é o átomo que forma o grafite? Professor, vai ter que calar o cidadão aí que tá alto, não dá pra escutar nada. Não, né? Vê separa aí e fala de novo, por favor. Átomo do grafite e átomo do carbono. Pesquisar átomo do grafite e átomo do carbono, ok? Falou, anotei aqui. Espera aí. Depois você vai pesquisar propriedades do grafite e propriedades do carbono. E aí a gente vai comentar na próxima aula a respeito disso. Pesquisar o átomo do grafite. Tá, osso. Tô querendo deixar anotar isso aí, não. Ô, professor, composição química do grafite e do diamante. Átomo do grafite do diamante, propriedades... Isso. Faltou as propriedades aí. Propriedade do grafite e propriedade do diamante. O diamante? Isso. Tá. Coloque o nome aí no professor, chat. mas o diamante é considerado um aço? Não, tem nada a ver. São outros materiais, tá? É só pra gente... Isso aí é um link pra gente entender as nossas aulas. Tudo bem? Tem nada a ver. Não tem nada a ver assim. Tem a ver com a matéria, com o entendimento de propriedades, mas não tem nada a ver com aço, não, tá? Diretamente assim, não. É pra gente ter um melhor entendimento do... Isso. Eu gosto dessa dinâmica que ele... essa comparação ajuda bastante quando a gente vai estudando aço, tá bom? Beleza, aí? Professor, a próxima aula agora é sua também? É. Mas tem um link aí pra gente entrar? Vou mandar